Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham entendido o que é cada termo da minha equação, certo? Da minha equação que correlaciona matematicamente as concentrações iniciais e finais e os volumes iniciais e finais. Tudo bem? Não, já estou colocando o dedo na ferida, já estou mostrando para você aonde que o pessoal erra e que você vai errar também, tá? Você não pode confundir o volume adicionado do solvente com o volume final. O volume final, que é esse aqui, ó, é a soma do volume adicionado. Ó, perceba que esse aqui é o volume adicionado, ó. Perceba que esse aqui, ó, é o volume inicial. Ó, o tio tá fazendo com corzinha diferente para você entender. Volume inicial, que é esse aqui, ó, rosinha. Volume adicionado é o que eu pintei de marronzinho. Volume final é esse aqui, ó. É a soma dos dois, que é esse aqui, ó, que eu tô pintando de roxinho. Tá claro isso, gente? Então a minha equação trabalha com o volume total e o volume inicial. O volume adicionado é o que o problema está me pedindo. Então não confundir volume adicionado com volume final. É muito comum essa confusão que o pessoal faz. Certo? Gente, então só para a gente tentar contextualizar um pouco, né? O que acontece? Situações de diluição no laboratório, elas são muito comuns. Frequentemente, às vezes eu tenho lá engarrafado uma solução bem concentrada e muitas vezes eu preciso diluir ela para um determinado propósito bem específico. Então vamos supor que eu tenha na minha prateleira HCl, uma garrafa de HCl, 1 molar, 1 mol por litro, certo? Eu tenho aqui, ó, 1 litro de HCl, 1 mol por litro, beleza? Uma garrafa de 1 litro de ácido clorídrico na concentração 1 mol por litro. Tá lá na minha prateleira no laboratório. Aí, para um determinado experimento, eu preciso preparar 300 ml de uma solução de HCl 0,1 molar. Ou seja, numa concentração 10 vezes menor do que aquela que está na garrafa. Do que essa que está na garrafa. Pergunta, como é que eu preparo esses 300 ml, né? Vamos pegar o balão, um volume mais decente, né? Esses 300 ml, vamos pensar em 500 ml. Porque você não acha balão volumétrico de 300 ml, eu pelo menos não lembro de ter visto, né? Normalmente você tem ali 250, 100, 500 ml, 1 litro, balão de 300 ml eu não lembro de ter visto. Talvez tenha, mas eu nunca manuseei. Então vamos pegar uma situação melhor, tá? Vamos supor que você queira para um determinado experimento preparar 500 ml de uma solução de HCl 0,1 molar. Perguntinha que não quer calar, né? Como é que eu preparo essa solução? A partir de uma solução original já mais concentrada, né? Essa é uma pergunta de laboratório, né? Que o químico, o analista faz o dia todo, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, né, gente? Eu vou ter que pegar um balão de 500, olha lá, um balão de 500 ml, tá ruim, as minhas canetinhas estão ficando todas ruins. Eu vou ter que pegar um balão de 500, e aí vocês já devem ter visto, né? O balão de 500, ele tem um menisco aqui, ó, que é um risquinho. Então eu vou ter que adicionar a solução até esse risquinho para obter os 500 ml da minha solução, né? A pergunta que não quer calar é: qual que é o volume
de solução concentrada que eu pego e adiciono aqui. Então, qual que é esse volume que eu pego para depois adicionar água, que é o meu solvente, de modo a chegar nessa concentração aqui, ó. Perceba que eu preciso fazer uma diluição. Olha, eu preciso pegar uma solução concentrada de ácido, pegar um determinado volume dessa solução concentrada de ácido, jogar numa garrafa, né, que é um balão volumétrico, e diluir ele com água, né? O que eu estou pensando aqui, gente? Eu estou pensando uma situação de diluição. Diluição, eu tenho que usar a fórmula do CVCB. Então, molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final, né? É uma típica situação de diluição. Eu estou querendo preparar uma solução diluída, ou seja, uma solução 0,1 molar, a partir de uma solução mais concentrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diluir uma certa quantidade dessa solução concentrada para chegar no volume que eu quero, né, de uma solução diluída. Então, vamos lá. Vamos dar nome aos bois. Olha lá. Qual que é a concentração inicial da minha solução concentrada? 1 molar. Eu venho aqui e substituo. 1 mol por litro. 1 molar. Certo? Vezes. Qual que é o volume da solução inicial? Não sei. É isso que eu quero descobrir. Qual que é o volume? Qual que é o teco que eu tiro daqui? Qual que é a alíquota que eu tiro daqui? Jogo aqui, ó. É esse volume que eu quero aqui, ó. Volume inicial. Qual que é o volume de ácido mais concentrado que eu jogo na minha garrafa para depois jogar água, ó. Aqui a água eu vou botar de rosinha. Aí eu completo com água de modo a chegar no meu volume de 500 ml da minha solução bem diluída. Olha, perceba que essa é uma pergunta muito interessante para um cara que é técnico de laboratório, né? Então, eu tenho uma fórmula que faz isso para mim. Daria para fazer isso com regra de 3, mas eu tenho uma fórmula que faz isso para mim de uma maneira muito conveniente e rápida, né? Muito bem. Então, o meu volume inicial eu não tenho. A minha concentração inicial eu sei que é 1 molar, 1 mol por litro. Qual que é a molaridade final? Qual que é a concentração final que eu quero chegar? É aquela aqui, ó, 0,1 molar, né? 0,1 molar, essa é a concentração final. Mol por litro. Eu vou colocar aqui mol por litro também, tá? Molar significa mol por litro. O volume final eu tenho, né? Olha, eu quero completar esse volume inicial com uma certa quantidade de água, de modo a obter 500 ml da minha solução diluída. Então, já tenho aqui, ó, o volume final, que é 500 ml. Eu posso colocar o 500 aqui? Não, eu tenho que converter o 500 ml para litros. Eu sei de cabeça que 500 ml é o mesmo que meio litro. Então, meio litro que eu vou ter que botar lá, ó. Meio litro. Pronto, olha só que simples. Para eu achar o meu volume inicial, é só fazer esse valor vezes esse dividido por 1 mol por litro, né? Então eu vou pegar 1 mol por litro e vou passar para lá dividindo. Então vai ficar assim, ó. 0,1 mol por litro vezes meio litro dividido por 1 mol por litro. Nossa, a canetinha tá indo pro espaço. Aí olha só que legal, né? Essa unidade mol por litro corta com essa unidade mol por litro. Vai sobrar litro, né? Então o volume inicial é igual 0,1 vezes meio dividido por 1. Então fazendo a conta, 0,1 vezes meio. Nem vou dividir por 1, né? Então o volume inicial é 0,05 litros.
Caiu a tampa da canetinha. Vamos lá. Ai, caramba. Olha lá. Então, olha só, o que eu descobri? O que esse VI? Esse VI é o volume de ácido que eu tenho que pegar daqui da minha garrafa concentrada e jogar aqui, ó. Esse VI aqui, ó. Foi isso que eu descobri. Então, meus amores, olha só. Esse 0,05 litros é o mesmo que 50 ml. Certo? Você precisa saber converter essas coisas, passar daqui para lá e de lá para cá. Por que eu preciso saber converter? Porque as vidrarias que eu tenho que usar para tirar essa quantidade de HCl, elas não vêm assim com essa escala 0,050 litros. Ela vem em ml, certo? Então eu vou pegar uma pipetinha, né, que é uma vidraria volumétrica, para retirar uma alíquota. Vou pegar uma pipetinha de 50 ml, vou preencher ela com esse ácido concentrado. Vou pegar essa pipetinha, vou despejar esses 50 ml de ácido aqui dentro do balão. Então aí eu vou ter uma concentração inicial alta aqui de 1 mol por litro, num volume inicial de 50 ml. Então vou ter 50 ml de ácido concentrado. Vou completar com água para 500 ml. E aí eu vou ter a solução desejada no volume que eu quero e na concentração que eu quero. Estou usando a fórmula do CVCV. Olha que beleza de fórmula, né? Então essa fórmula é muito conveniente para o analista de laboratório. A gente faz isso o dia todo dia dentro do laboratório. Porque todo dia tem que realizar a diluição de soluções para obter a solução na concentração correta para o meu experimento da ocasião, tá bom? Bom, então vamos lá para os exercícios. O que a gente fez agora, né? A gente trabalhou com uma situação de diluição. E aí o tio... Então nós já fizemos o exercício 1 e eu trouxe aqui agora uma situação bem específica de laboratório para você entender a importância dessa fórmula, né? A gente usa ela o dia todo dentro do laboratório químico. Vamos lá para o exercício 3. Daqui a pouco eu vou no 2, tá? Adicionou-se água destilada a 150 ml de solução, 5 mols por litro de ácido nítrico, até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. O volume final obtido em ml foi... Então, olha, gente, a melhor coisa que você tem que fazer nesses exercícios de diluição, né? Eu sempre faço assim. Eu gosto de desenhar a situação que o problema tá descrevendo. Então ele diz assim, ó, adicionou-se água destilada a 150 ml de solução, 5 mols por litro de ácido nítrico. Então o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que tem lá um recipiente. Dentro desse recipiente eu tenho 150 ml de ácido nítrico, né? E ele está dizendo a concentração desse ácido, que é a concentração de 5 mols por litro. Então eu tenho uma solução inicial aqui, ó, com o volume inicial e com uma concentração alta. Então o que é esses 150 ml de ácido nítrico? É o meu volume inicial. O que é esses 5 mols por litro? É a minha concentração inicial, da minha solução inicial. Aí ele diz o seguinte... ele diz que adicionou-se água destilada a esses 150 ml de solução 5 mols por litro, até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. Ou seja, essa concentração caiu de 5 para 1,5. O volume final obtido em ml foi... Então, a pergunta dele é o volume final, né? Qual que é o volume final obtido? Não sei. Então ele está dizendo aqui, ó, foi adicionado uma certa quantidade de água, que ele não me disse qual é.
Ele só me disse assim, ó, adicionou-se água destilada a 150 ml de ácido nítrico a 5 mols por litro. É isso que ele está me dizendo. Qual que é o volume de água que eu adicionei? Não sei, ele não me disse, né? Ele só me disse a concentração inicial da minha solução e o volume inicial da minha solução. E ele também me disse qual foi a concentração final, né? Ele falou, olha, nós adicionamos a água destilada até um determinado ponto, que é o volume final. Mas eu sei que a concentração final da minha solução ficou em 1,5 mol por litro. Olha lá. Então, eu fui adicionando água até que a concentração da minha solução despencou de 5 para 1,5. Então, o que eu tenho que fazer, gente? É uma típica situação de diluição. Eu vou ter que usar a fórmula do CVCV, ó. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Então, é assim, gente. Os problemas desse tipo, eles sempre vão te dar 3, aqui ó, é uma equação com 4 incógnitas. Eles sempre vão te dar 3 e vão te pedir uma. Não tem como te pedir 2, né? Se te pedir 2, não tem como resolver. O que vai variar, o que vai diferenciar um problema do outro é que uma hora ele vai te pedir a concentração inicial e vai te dar os outros 3. Uma hora ele vai te pedir o volume inicial e vai te dar os outros 3. Uma hora ele vai te pedir a molaridade final, a concentração final e vai te dar os outros 3. Uma hora ele vai te pedir o volume final e vai te dar os outros 3, né? Então, não tem muito para onde sair, gente. E às vezes, pegadinha do malandro, né? Ele não vai te pedir o volume final, ele vai te pedir o volume adicionado. Então, você não pode esquecer que o volume adicionado é igual ao volume inicial, quer dizer, o volume final menos o volume inicial, né? Tudo bem? Então, pronto, gente, olha, eu já te descrevi praticamente todas as situações possíveis aí de problemas que a gente tem. Então, vamos injetar os dados na fórmula, ela calcula pra gente sozinha, né? Então, volume final é a minha incógnita, ó. O volume final eu não tenho. Qual que é a molaridade final? A molaridade final é a concentração final, né? Ele falou, adicionou-se água destilada a 150 ml de solução, 5 mols por litro, até que a concentração fosse de 1,5. Então, ele está te dando aqui, ó, 1,5 mols por litro. O volume inicial eu tenho, ó, 150 ml de ácido nítrico. Mas para ficar coerente as unidades de medida, eu vou ter que converter isso aqui para litros. Então, 1 litro é igual a 1.000 ml, 150 ml é igual a X litros. Fazendo essa regrinha de 3, vai ficar 150 ml é 0,150 litros. 1, 2, 3, isso mesmo. Tá bom? Então, esse aqui é o volume inicial. 0,150 litros. A molaridade inicial ele também deu, ó, 5 mols por litro. Certo? Muito bem. Eu acho que vocês entenderam como é que faz, né? Eu não vou terminar esse exercício. Esse aqui fica para casa, você termina aí pro tio. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos avançar aqui na brincadeira. Vamos lá para os nossos exercícios. Fizemos um 1 plenamente, equacionamos o 3 para você entender. Você vai terminar o 3 para casa. Agora vamos lá para o 2. Vamos ler o 2 juntos. Uma solução 0,05 mols por litro de glicose contida em 1 Becker perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml, passando a concentração para meio mols por litro. O volume de água evaporada é em torno de... Olha só, gente, aqui o fenômeno não é mais de diluição. Não é o fenômeno onde eu estou jogando solvente e diluindo a minha solução. O fenômeno que está envolvido aqui no problema 2 é um fenômeno contrário. É um fenômeno de evaporação de solvente, evaporação de líquido.
Então, mudou aqui a história. Ó, lembrando que a gente ia, num primeiro momento, pensar o fenômeno da diluição, agora vamos pensar o fenômeno da evaporação de solvente. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos pensar o fenômeno da evaporação no item 2, para que a gente possa resolver o exercício 2. Então, item 2, evaporação. Ah lá, gente, os meus argumentos serão os mesmos agora. Nós vamos deduzir uma fórmula para pensar a evaporação, certo? Aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 1 litro de uma solução 1 mol por litro de um soluto qualquer, certo? Muito bem. Aí, vamos pensar assim, ó. Na verdade, 1 litro não. 10 litros. 10 litros de uma solução 1 mol por litro. Aí, eu deixei esse becker aberto, né? O que aconteceu? Quando eu deixo esse becker aberto por alguns dias, o que vai acontecer de forma natural? A água vai evaporar. Então, a gente está pensando no fenômeno da evaporação. Esse volume vai ser reduzido. Aí vamos supor que depois de alguns dias, esse volume tenha caído de 10 litros para 5 litros. Certo? O volume caiu pela metade. O que aconteceu com a minha concentração? Ela aumentou. Então, eu tinha uma situação inicial, né? Com volume grande de solvente, portanto, baixa concentração. Quando o volume cai, o volume de solvente, a minha concentração aumenta. É meio intuitivo isso, né? A minha concentração aumenta. Mas a pergunta é, qual que é a concentração final? Essa é a questão. Perceba, gente, que aqui o problema é muito parecido, né? O número de mols, se a gente for pensar em mols por litro, né? Aqui, ó. A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols do meu soluto foi alterado? Quando eu penso numa situação inicial, aqui, ó. E quando eu penso numa situação final, aqui, ó. O número de mols do meu soluto foi alterado? Não. Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Que o número de mols inicial de soluto é igual ao número de mols final de soluto. Ele não alterou. Como esse número de mols é igual a molaridade vezes volume, ó, número de mols é igual a molaridade vezes o volume. É válido dizer, aqui, ó, essa fórmula ela é válida. É válido dizer que o número de mols inicial é a molaridade inicial vezes o volume inicial. É válido dizer que o número de mols final é a molaridade final vezes o volume final. Portanto, gente, a fórmula para pensar ou para equacionar a evaporação é a mesma daquela da diluição, né? Então, o que muda na diluição é só a quantidade de solvente, não é? Que aumenta. O que muda na evaporação é só a quantidade de solvente, que diminui. Mas a fórmula é a mesma. Os fenômenos são literalmente o contrário um do outro. Na diluição eu aumento o solvente, na evaporação eu diminuo o solvente. Mas a quantidade de soluto continua a mesma, né? Então, a equação que está por trás do fenômeno, ela é a mesma, gente. Então, eu posso usar a mesma equação, não vou ficar entrando no argumento de novo, não. Então, vamos lá, resolver o exercício 2, o exercício onde há a evaporação do solvente, né? A gente evapora muito o solvente, a gente usa muito o conceito de evaporação nas salinas, né? Então, você pega a água do mar concentrada, quer dizer, pouco concentrada de sal, e aí a gente vai deixando o solvente evaporar para que o soluto fique ali. O soluto não vai embora junto, só quem vai embora é o solvente. Certo? Muito bem, então agora já pensamos uma situação de diluição,
vimos a equação que está por trás, já pensamos a situação de evaporação, vimos a situação que está por trás, vimos a fórmula que está por trás. Agora dá para a gente pensar o problema 2. Uma solução 0,05 mols por litro de glicose contida em um becker perde água por evaporação até arrastar um volume de 100 ml, passando a concentração para 0,5 mols por litro. O volume de água evaporada é em torno de... Então, mesma coisa, gente. Exercício 2. Desenhe. Converta o português num desenho. Quando você converte o português num desenho, você consegue entender a situação. Sabe aquela história assim? Ah, não entendeu? Quer que eu desenhe? Pois é, ela é muito didática, né? Ela é muito didática. Eu, o tempo todo, utilizo como estratégia de resolução de problemas, para mim mesmo, o desenho, né? Eu mesmo me coloco nessas situações. Ah, eu quero que eu entenda o problema, então eu sempre faço um desenho. Tá? Na química isso é muito útil. Utilize isso como estratégia para a resolução de problemas. Então tá lá, uma solução 0,05 mols por litro de glicose, contida em um becker. Tá aqui, ó. Tô desenhando para você a situação que eu acabei de descrever. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma solução 0,05 mols por litro. Aqui, ó. Ele está me dando a concentração molar. 0,05 mols por litro de glicose contida em um becker, tá aqui o becker. Perde água por evaporação. Então, o que tá me dizendo aqui? Ele tá me dizendo que o solvente vai embora por evaporação. A água vai embora. Então, perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml. Então, olha só. Que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que no final das contas restou 100 ml de solução mais concentrada, bem concentradinha. Então tinha uma solução diluída, né, com uma concentração inicial. Olha, ó, o que é esse 0,05 mols por litro? Eu tenho que dar um nome para ela. Ó. É a minha concentração molar inicial. Né? E aí eu fui deixando esse becker perder água, perder solvente. O soluto vai embora junto? Não, o soluto fica, só o solvente é que vai embora. E aí esses 100 ml é o meu volume final, depois que o solvente foi evaporado. Ó, perceba que você tem que dar nome aos bois. Muito bem. Então, perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml, passando a concentração de meio mol por litro. Então, olha só o que aconteceu. O que é esse meio mol por litro? Olha lá, meio mol por litro. É a concentração final. Não é isso? Não ficou claro isso? A água foi evaporando. O solvente, o meu soluto tinha uma concentração baixa no final, aí a água foi evaporando, ele ficou com uma concentração alta no final. Então perceba que o processo é o contrário da diluição, né? Na diluição, a concentração inicial é alta e a concentração final, depois que eu jogo a água, é baixa. Na evaporação é o contrário, eu tenho uma concentração baixa, aí o solvente vai embora, no final tem uma concentração alta. Olha só o que acontece aqui, gente. A minha fórmula, molaridade inicial vezes volume inicial, é igual a molaridade final vezes o volume final. Ela tem 4 incógnitas. O que o problema já me deu? Ó? Ele já me deu 3 valores, esse e esse. Então, e está me pedindo outro. Vamos botar esses valores lá, então? Olha lá, a molaridade inicial eu tenho, que é esse MI, que é 0,05 mols por litro. O volume final eu tenho, ó, é 100 ml, só que eu tenho que converter ele para litros, né? 0,1 litros. 1 litro é igual a 1000 ml, 100 ml é igual a X litros.
resolvendo essa regra de 3, você acha que é 0,1 litros. Então esse aqui é o volume final. Eu venho e coloco aqui, ó, 0,1 litros. Certo? Já coloquei esse valor então. Já coloquei esse valor. Agora, a concentração final, qual que é? Meio mol por litro. Então já tenho aqui, ó, meio mol por litro. A pergunta que não quer calar é: qual que é o volume inicial? Né? Ele não me disse esse volume inicial, ó. Olha lá. Ele não me disse esse volume inicial. E é isso que ele está perguntando, né? O volume da água evaporada é... Opa, o volume inicial é o que eu vou descobrir com a fórmula. É o volume da água evaporada? Não, o volume da água evaporada é esse aqui, ó. Ó, o tio tá fazendo com corzinha, ó. Bem bonitinho, ó. O volume da água evaporada é essa daqui, ó. Então, o volume inicial... era o volume da água evaporada mais o volume final, tá? Então, cuidado com isso. Então, vamos calcular aqui, ó, o volume inicial. Nossa, tá dando 31 minutos. Eu vou para 32 minutos, né? Eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo no coração e até a próxima atividade. No próximo vídeo eu continuo daqui, tá? Eu vou terminar esse exercício 2. Beijo.